Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, sejam bem-vindos à aula de matemática do 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre operações com números inteiros. Eu sou a professora Aline Neri. Agora que já definimos o conjunto dos números inteiros, temos muitas possibilidades de resolver situações do nosso cotidiano que achávamos antes que não tinha solução. Quando nos deparamos com situações diferentes, muitas vezes ficamos sem ação e acabamos pensando igual o Adam. Não tem solução. Mas na aula anterior já vimos que isto tem solução sim. Pois bem, muitos de nossos questionamentos agora descobrimos que tem solução. Como resolver esses problemas quando faltam quantidade ou de profundidade, né? Nós vamos resolver utilizando o conjunto dos números inteiros, onde a gente pode ficar devendo, onde tem situações de frios extremos. Tudo isso agora é possível porque nós temos um outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Esses dias atrás, o Adam e a Maju ficaram jogando cartinhas. Lembra que a gente já falou sobre essas cartinhas? Questionando como é que ia resolver aquela situação antes de entrar para a sala de aula. Adam e Maju estavam jogando cartinhas no intervalo. Maju estava perdendo, claro, né? Quando terminou o jogo, o Adam foi logo falando para Maju: comecei o jogo com 25 cartinhas, ganhei 20 das suas. Eu quero agora as minhas cartinhas, antes de entrar para a sala de aula, porque senão a professora vai tomar. Claro, se entrar para a sala discutindo esse negócio do intervalo, ficou devendo, não ficou, tá com cartinha, a professora ia tomar sim. Maju respondeu: mas como? Se eu comecei o jogo com 20 cartinhas, comecei o jogo com 12 cartinhas, como que eu vou dar 20 para você? Eu não tenho, eu só comecei com 20. E aí ficou essa confusão antes de entrar para a sala, claro. Bianca, que nem estava participando do jogo, ela foi se intrometendo logo e falou: bem, eu fiz as anotações, e foi mostrar para eles. Maju começou com 12 cartinhas, Adam começou com 25, ele tá certo, é verdade o que Adam falou. Adam foi ganhando e não foi pegando as cartinhas que ganhou, esse foi o problema. Aí agora tá achando que foi enganado. Vou mostrar como organizei, disse Bianca. Adam começou com 25, ganhou 10 na primeira rodada e não pegou. Ganhou outras 10 na segunda rodada. Aí veio Maju, começou com 12, perdeu 10 na primeira rodada e perdeu outras 10 na segunda rodada. Adam foi logo resolvendo de cabeça mesmo, porque ele queria resolver logo, porque ele queria entrar para a sala. 25 mais 10 mais 10, vamos ver, 25 mais 10 é 35, 35 mais 10, 45. Minhas cartinhas são 45 e é isso que eu quero, porque eu já tinha 25. Maju tentou resolver de cabeça e logo falou: ah, não, é impossível. Eu comecei com 12, perdi 10 na primeira rodada. Até aí tudo bem, dá para resolver. Mas como vou pagar as outras? Eu não tenho tantas. Daí Bianca foi logo tentando ajudar. O que Bianca propôs? Registrar igual a professora ensinou na aula de números inteiros. É uma maneira de resolver isso, né? Bianca falou: não, vamos resolver. Bianca fez essa tabela aqui, ó. Muitos de nós, quando vai resolver uma situação, um problema, pode fazer dessa forma, que ajuda na resolução. Então aí, ó, Adam estava com 25, ganhou 10 na primeira rodada. Ganhou outros 10 na segunda rodada. Fez o registro do que aconteceu no jogo. Maju ganhou 12 na primeira rodada e perdeu 10. Tinha 12, desculpa, perdeu 10 e perdeu outras 10.
simples, disse Bianca. Adam, de fato, tem que terminar o jogo com 45 cartinhas. Mas olha só como vai ficar a situação de Maju. Vou fazer igual a professora. Se perdeu, vou colocar o sinal de menos. Então, ficará assim a situação de Maju. Olhe bem, 12, que é o que Maju tinha, perdeu 10, então quando perde, coloca o sinal de menos, de perdeu, né? Perdeu 10 na primeira e perdeu 10 na segunda. Daí, se ela tinha 12, até aí, até a Maju conseguiu fazer. E perdeu 10, ficou com 2 cartinhas. É a hora da situação. Se ela tinha 2 e perdeu 10, ela vai ter que pagar essas 2, de fato, e vai ficar devendo 8, porque ela perdeu 10 no total. Então, ela paga as 2 da segunda rodada e ainda fica devendo 8. Não significa que ela tem essas cartinhas para dar para o Adam imediatamente, mas ela vai ficar devendo e isso vai ficar registrado com esse sinal aqui, ó, devendo 8, menos 8. Isso significa que Maju ficou devendo 8. Essa é apenas uma maneira de pensar. Sempre que o débito for maior que o crédito, você vai ficar devendo, vai ficar negativo a resposta. Pois você paga, mas ainda fica devendo. Observe que o jogo tem que pagar, logo irá subtrair, mas a resposta será positiva se o crédito for maior. Então é assim, se eu devo menos do que eu tenho, então eu pago e fico positivo, com crédito. Se eu devo mais do que eu tenho, claro que eu vou ter que pagar, mas eu vou ficar devendo, a minha resposta será negativa. Então, na adição de números inteiros para sinais diferentes, ok? Temos que lembrar isso. Devemos subtrair os números, mantendo o sinal do número maior em módulo. Como assim? O que é isso de número maior em módulo? Nós já vimos sobre módulo. Então, como é que você vai pensar o módulo? É a distância dele até o zero. Então, você vai olhar qual o número maior, independente do sinal, porque é em módulo. E aí, é o sinal desse número que vai permanecer. Então, se a dívida for maior, é o sinal da dívida que permanece. Se o crédito for maior, positivo, é o sinal dele que permanece. Na primeira rodada, a situação de Maju era bem ruim. Mas não era tão ruim, porque o que aconteceu? Ela tinha 12, perdeu 10, e aí, logo, o número maior em módulo é o 12, ó, é o que eu falei, ok? A gente esquece o sinal e pensa só no número que é a distância dele até o zero. E se é o 12 que é o maior, a resposta será positiva. E aí, 12 menos 10, 2. Beleza, ela ficou com 2. Mas o Adam não pegou as cartinhas e foram para a segunda rodada. O que aconteceu? Ficou ruim mesmo a situação dela. Porque ela só tinha 2. Ela só tinha 2 e perdeu 10. Vou mostrar para vocês como que a gente também pode fazer isso, ok? Olha aqui, ó. Ela tinha 2 cartinhas e perdeu 10. O que significa? Se é negativo, não vamos andar no sentido do crescimento da nossa reta numérica. Se é negativo, perdeu 10, nós vamos andar para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha o que aconteceu. Então, voltando aqui ao nosso slide, ela tinha 2 e perdeu 10. Logo, ela ficará com menos 8. É a mesma situação do módulo que eu falei anteriormente. Olhem aqui, mais 2 e menos 10. O negativo é o maior em módulo. Se você tampar, olhar, qual o valor maior? É 2 ou é 10? Esquecendo do sinal.
Ah, é o 10, ele está negativo, então você vai ficar devendo. E aí subtrai os números, 10 menos 2, 8, devendo 8. Essa é a situação de Maju. Vamos pensar agora na situação de Ada, que já tinha 25 cartinhas, ganhou 10 e ganhou mais 10. 25 mais 10 da primeira, mais 10 da segunda, foi como nós falamos anteriormente, 25 mais 10, 35, mais 10, 45. Eu gosto de pensar assim, se eu tenho e ganhei, então eu vou ficar com bastante, então eu tenho que juntar os números. Se eu já tinha positivo e ganhei positivo, então eu tenho 2 positivos, juntou e ficou uma quantidade maior. Se eles continuassem jogando e com a má sorte que Maju estava, ela ia perder novamente. Ela terminou o jogo com menos 8, já estava devendo. E aí na terceira rodada ela perdesse outras 10 cartinhas. Alguém sabe como ficaria? E agora, vocês já sabem responder isso? Veremos. Vamos resumir assim, ó. Menos 8, que ela já estava devendo, menos 10, da terceira rodada, supostamente. Se eu devo e eu devo bastante. Eu vou juntar os números e vou ficar devendo 18. É a mesma situação. Então, se você já deve, e aí você deve novamente para a pessoa, você vai juntar as dívidas. Juntou as dívidas, ficou devendo 18. Então, na adição de números inteiros para sinais iguais, devemos adicionar mantendo o sinal dos números. Nós conservamos o sinal e juntamos as quantidades. Agora, eu falo para vocês, fiquem em casa. Se for sair, usem máscara. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.